de cerca de 2 bilhões do estádio. Olha quanto o Flamengo arrecada também por ano. Arrecada muito. É óbvio que para custear, né, o time com essa força que tem, com esse elenco que tem, é sempre muito caro. Mas o Flamengo pensa também na venda de naming rights. É uma máquina de fazer dinheiro, gente. É uma máquina de fazer dinheiro. Então, Tem que pensar. mesmo assim é muito dinheiro, né? Imagino eu que tenha um plano, um projeto. O Palmeiras está aí vivendo com invasão, com críticas ao trabalho do Abel Ferreira e dos jogadores ou de alguns jogadores. O Flamengo, além de comemorar o bom momento no Brasileirão e na Copa do Brasil, o Flamengo comemora aí a concretização do sonho do estádio. Comprou o terreno, já o presidente Landim já falando aí quando que vai ficar pronto, 2029 provavelmente. Então vamos ouvir o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, falando sobre esse momento aí com a chegada do estádio. Não tem nome ainda, né? Não. Mas vai ser lá no... Como é o nome da região? No Gasômetro? No Gasômetro, ali do lado da rodoviária Novo Rio, na beira do terminal Gentileza, que é um terminal de vários modais ali de transporte, que foi recentemente inaugurado no Rio, e no finalzinho, ou iniciozinho, da Avenida Brasil, como você preferir. É ali um local central, né? Perto da Francisco Próximo Bucari à também. Cidade do Samba também, não é? Não. Mais ou menos. Barracões? Não é tanto, exatamente, né? Não exatamente. Mas razoavelmente perto de São Januário. Ah, é? É, numa linha reta, que ali as ruas são muito estreitas e tal, mas é mais perto do que o Maracanã. Então vamos lá, vamos ouvir a alegria rubro-negra com a chegada do estádio. Uma série de ações judiciais, liminares, uma batalha judicial enorme. Ficamos muito felizes com a última decisão, aí depois a apreensão para participação no leilão. Muito feliz da gente estar dando esse passo tão gigante, eu diria assim, para atender aos sonhos de toda a nossa nação rubro-negra aí, de quase 50 milhões de torcedores. E com isso, acho que a gente já começa, vamos dizer assim, aquela segunda fase que a gente apresentou na reunião para os sócios, que é a parte já de um estudo mais detalhado. A parte de engenharia mais básica e depois da parte, numa fase mais adiantada, a parte de engenharia de detalhamento já com todas as licenças que a gente espera obter para a construção do estádio depois dessa fase de engenharia básica. É um momento de um crescimento geral do Flamengo, né? Não só como time de futebol, conquistando, sempre lutando pelos títulos, mas um Flamengo pensando em comprar time em Portugal, não é isso? O Flamengo aí trabalhando para construir o seu próprio estádio. Tudo isso faz parte de um crescimento, imagino eu, de um projeto, de um time que arrecada cada vez mais, com um estádio sempre lotado, como mandante, como visitante também, mas como mandante arrecadando, com marketing, com patrocínio, com dinheiro de televisão. É um Flamengo sonhando e sonhando alto, hein, professor? É o contexto de uma nova era, né, Abel, do próprio futebol, né? A casa própria hoje, então aí os exemplos do Corinthians, do Atlético Mineiro, são clubes muito populares que não tinham os seus estádios, mas a gerência dos recursos do futebol hoje passa também por isso, por um público mais constante. Tá? Em São Paulo a gente tem, o próprio Flamengo tem esse público constante no Maracanã. Em termos afetivos, eu gostaria muito que o Flamengo ficasse com o Maracanã, assim como gostaria que o Corinthians ficasse no Pacaembu. Mas entendo também que isso não... Mas qual clube, qual torcedor não gosta de ter o seu próprio estádio? Mas isso muda, professor. Esse próprio estádio poderia ser o estádio que passaria a ser do clube, em alguns casos até seria bom para o próprio município, mas enfim, não adianta ficar chorando. O torcedor do Corinthians, professor, que adorava, amava, se eu estiver exagerando, me corrija, o Pacaembu, ganhou títulos importantes, o Pacaembu era a casa do Corinthians. O torcedor do Corinthians não é feliz com o seu estádio hoje? Eu acho que apesar de não estar pago ainda? Mas poderia ser mais feliz no Pacaembu, como o Flamengo poderia ser no Maracanã, se isso fosse encaminhado de uma outra maneira. Mas o fato é que o Flamengo precisa de um lugar para chamar de seu. É um clube que tem uma... Me parece que a capacidade desse estádio do Flamengo será maior que da maioria das arenas, da Arena do Galo, da Arena do Corinthians. Acho isso importante Televisão também. de 80 mil. Então,
É importante. O Flamengo lota fácil. O Flamengo tem, mais, né? tem público Poderia para ser 80 até para mil. 90 mil estádio. 90. Um dos grandes problemas dos clubes mais populares hoje é ter um número de sócios torcedores maior do que a capacidade de seus estádios. Eu sei que tem o desafio da manutenção também. No dia a dia a coisa não é tão fácil assim. Mas do jeito que as coisas caminham para o Flamengo, ele vai manter time para atrair um público grande. Então é um passo numa direção importante que o Flamengo tinha que tomar, sim. Ele não pode ficar atrás. Aliás, nenhum dos grandes clubes pode ficar atrás. É uma tendência. Todos agora têm suas casas. Um outro jeito de... É muito interessante, o Eugênio também carioca, né? Eu também. O torcedor do Flamengo, sim, desde que eu nasci, acho que ele nunca imaginou que ele teria o estádio próprio dele. Ele sempre achou que ele ia ficar muito próximo e muito vinculado ao Maracanã. Porque é uma situação que envolve muitos setores, né, do Rio de Janeiro. E esse sonho se torna realidade. Eu acho que é um grande passo para o Flamengo. Era uma necessidade. A partir do momento que o Flamengo tem um estádio, até na brincadeira, na rivalidade, acabou qualquer tipo de piada com o Flamengo. Porque era o que faltava. O Flamengo não tem estádio, né? O rival brincava, os rivais, né, brincavam muito, principalmente o torcedor do Vasco, né, sempre brincou muito nessa situação, mas você não tem estádio. Então acaba até a piada nesse ponto. E do ponto de vista do passo da administração, é gigantesco. Eu acho que respondendo a pergunta, tem tudo para subir de patamar, porque você vai arrecadar mais, você vai ampliar seu leque de opções para fazer mais dinheiro ainda possível. Se o programa de sócio-torcedor, a tendência é crescer ainda mais? Sim, provavelmente, né, se o trabalho for competente, eu acho que vai ser... Você tem tudo para ter um gramado de elite, porque no Maracanã você tem que dividir muito os jogos ali com o Fluminense, às vezes o Vasco quer jogar ali, e aí esse acúmulo por conta do calendário, né, acaba deixando o gramado, às vezes, sabotando o próprio Flamengo como equipe muito técnica. Então, assim, é o passo que o Flamengo precisava para se tornar ainda mais poderoso. Vai ter um caminho longo até a concretização desse sonho, mas acho que é a melhor notícia possível hoje para o torcedor rubro-negro. Só um ponto que eu acho que é importante ser avaliado. Eu sei que ainda vai vir a fase dos projetos e tal. Essa direção do Flamengo, em várias oportunidades, ela tem um olhar muito elitista. Eu acho que é muito importante, quando você for formar esse estádio e pensar no projeto, você não desvincular com o povo. Você tentar... Que forma? De uma forma que você não... Tem algum setor do estádio com preços mais populares, também, é isso? Também, mas eu digo assim, até de você não criar uma arena só naquele padrão que a gente já conhece. Eu acho que o torcedor do Flamengo, ele merece um estádio... A tendência é essa, não é? Então, mas eu acho que ele merece um estádio... Vai fazer um estádio em 2024 com cara de... Arenas de videogame. Mas já que a capacidade é maior, que também se aumente essa participação mais popular. Né? Você está falando de 80 mil... Não é simples, né? Isso tudo depende da velha lei da oferta e da demanda, né? No futebol, na vida, né? Na economia. Se você tem muita demanda, isso que eu perguntei, muita de que gente forma? querendo ir no jogo, esse ingresso vai subir, seja para lugares mais badalados ou lugares mais simples. Eu não falo só de... não tem muito como nessa fugir questão disso. do ingresso. Fazer assim. uma reserva de mercado. Eu digo assim, até na parte da arquitetura do estádio, você pensar, por exemplo, como se fosse... Sabe a Muralha Amarela? Em ter um setor ali que aquilo já deixa, né, a torcida mais presente para uma torcida. Precisa ter um impacto também no desempenho do time, claro. Né? Que a torcida seja atmosfera. colocada de uma maneira que vire um caldeirão mesmo do Flamengo. Isso é importante. Tem várias coisas para pensar. O River Plate a reforma do Monumental. O River Plate na reforma do Monumental aproximou ainda mais o torcedor do campo. Muito legal. O Flamengo precisa pensar nisso. E já que nosso papo caminhou para isso, eu já estava pensando, de citar, de comparar, citei o River Plate, nós que transmitimos tantas ligas europeias, não é uma tendência? Por exemplo, o Flamengo, ele se coloca já há alguns anos como uma grande força, se não a maior força da América do Sul, querendo expandir isso, pensando até em comprar um clube, por exemplo, na Europa. Não é uma tendência os grandes clubes do mundo, ou da Europa, terem o seu próprio estádio, e mesmo os que já tinham, como aconteceu, por exemplo, com o Atlético de Madrid, como aconteceu com o Real Madrid agora há pouco,
ou construir uma nova arena, ou demole a antiga e faz, ou reforma e faz um estádio novo. O Flamengo não está no caminho que os grandes clubes do mundo estão? Tá, mas ou estou exagerando? O Donan levanta uma coisa importante, porque o parâmetro é alto. Flamengo, Maracanã, ali tem uma história pesada, Então, vai gente. romper com uma cultura. Né? Tem uma cultura a se transformar. Vocês veem como algo negativo? Não, mas tem que se algo... preocupar com isso. É um impacto na cultura e na geografia da cidade do Rio de Janeiro. E na forma de torcer. Na forma de torcer, na forma de entender a cidade, o Maracanã, ele está na pele do torcedor carioca e muito do torcedor do Flamengo. A história é ver o Flamengo no Maracanã. Tem músicas sobre isso. Mas não é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Grêmio? Que saiu de uma região de Porto Alegre e foi para outra totalmente diferente. Com a tradição do Estádio Olímpico, campeão da... O Atlético Mineiro ligado ao Mineirão, não é a mesma coisa? O Galo está sofrendo muito. Mas no início. Por isso que eu falei aqui a questão do projeto, tem que se pensar muito numa arquitetura que faça com que o torcedor do Flamengo se sinta em casa e se sinta confortável para que tenha uma atmosfera que dê ganho esportivo. Pensar em acústica. Olha o que fizeram na Arena MRV. Conversa com o torcedor do Galo para ver se ele se sente completamente em casa lá, comparado ao Mineirão. Então acho que é muito isso que o Eugênio está falando. Mas eu acho que primeiro, pensando na cidade... Dá tempo de pensar nisso? Pensando na cidade, antes do Flamengo, é uma mudança cultural na história do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passa muito pelo Maracanã, pela referência que é o Maracanã culturalmente para a cidade, em relação a tudo. E a saída do Flamengo de lá vai trazer mudanças nessa geocultura do Rio de Janeiro. Essa é uma questão. Mas segue a vida para o Flamengo. Isso é fato. Que importa. Mas, desculpa, talvez até o meu comentário parecer grosseiro. O Flamengo não está preocupado com isso. Não, não está, mas é fato. E mais, você citou em outros clubes, assim, eu estou colocando, eu enquanto carioca, que vivi quase a minha vida inteira no Rio de Janeiro, e sei do peso que tem, do que é referência Maracanã para o Rio de Janeiro, além, inclusive, de torcida do Flamengo. Uma outra questão que eu queria trazer aqui. Não é nada barato construir um estádio. Em geral, historicamente, clubes que constroem o estádio e o Flamengo, o programa para fazer com recursos próprios, sofrem economicamente durante esse período e um tempo depois disso, porque vai ter que direcionar muitos recursos para a construção de um estádio. Então, entender que é um passo ótimo, é um passo que deve trazer muitas coisas boas para o Flamengo no médio e longo prazo, mas vai exigir um sacrifício econômico nesse período do Flamengo. Por mais que você consiga ali outros tipos de financiamento, o Flamengo deve trabalhar com financiamento, você vai ter que pagar esses financiamentos. Então, é importante entender isso. E isso acontece no ano eleitoral do Flamengo, a compra do terreno. Até agora, que se tem a compra do terreno por 138 milhões de reais. Você acha que vai fechar a torneira para contratações? É um ano, eu não sei até que ponto, como isso vai incidir no dia a dia do Flamengo. Mas vamos lembrar, o Flamengo vai ter uma eleição agora muito disputada. Há já pelo menos 4 candidatos. É claro que tem o candidato da situação que com esse movimento ele ganha, né, que é o Rodrigo Duns, ele ganha peso, ele ganha proporção, mas ele tem meio que uma situação rachada, porque tem o BAP, que era dessa administração, né, até pouquíssimo tempo, e junto com ele foram outras figuras importantes, como, por exemplo, o vice-financeiro. O que era até outro dia vice-financeiro do Flamengo, foi para a chapa de, teoricamente, oposição, mas que era da situação até pouco tempo. Então, é importante entender, porque está muito bem o Flamengo hoje, em termos econômicos e também esportivos hoje dentro de campo. Mas não esteve, essa não foi a história eterna do Flamengo. É preciso entender que essa gestão vai demandar muito cuidado, muito acerto, muita inteligência de engenharia financeira, para que o time continue sendo forte durante esse período e para que a construção do estádio, a médio e longo prazo, não se torne um estorvo dentro da vida esportiva. Há uma previsão de custo de cerca de 2 bilhões do estádio. Olha quanto o Flamengo arrecada também por ano. Arrecada muito. É óbvio que para custear, né, o time com essa força que tem, com esse elenco que tem, é sempre muito caro. Mas
o Flamengo pensa também na venda de naming rights. É uma Tem máquina que de fazer pensar, dinheiro, né? gente. É uma máquina de fazer dinheiro. Então, Tem que pensar. mesmo assim é muito dinheiro, né? Imagino eu que tenha um plano, um projeto para a construção desse estádio. Não, porque eu acho importante que o Eugênio É que muitas vezes a gente vê o clube falar uma coisa, e aí podemos ter o exemplo do Corinthians. Ah, vai ser assim, vai ser assado, vai ser fácil, vai vender os naming rights, vai vender para Emirates, vai não sei o quê. Tudo bem, vendeu lá para a empresa farmacêutica, mas demorou. E até agora não pagou. Então, Não, e quando vendeu, porque no começo da história, já diziam que os naming rights iam pagar tudo. E aí, quando vendeu, a gente percebeu que não era bem assim. tem que ser tudo... Já são 10 anos que o Corinthians... então. Foi citado aqui algo negativo em relação ao Atlético Mineiro, ao estádio, do que pode melhorar ou do que não está do jeito que a torcida quer até Gramado, agora. acústica. Gramado, acústica. Visibilidade, né? Estamos citando agora o Corinthians, que tem um estádio novo, que é maravilhoso, o estádio do Corinthians, mas que também já trouxe problemas e continua trazendo. Como pagar. O preço é o principal problema do Então o estádio do Flamengo Corinthians. O resto é maravilhoso. que ele tem tempo para pensar, para planejar, para não, de repente, não cometer erros que outros cometeram. O Palmeiras tem um estádio novo, maravilhoso, que arrecada muito, mas que também traz dor de cabeça pelo jeito como foi feito, como foi feita a parceria com a construtora W Torre. E a gente não precisa nem falar. E hoje Palmeiras que a W Torre decide quando que o Palmeiras pode jogar ou não, Então é quando curto, tem né, show, Abel? quando ela quer fazer show. Isso aí o Palmeiras também sofre um São pouco. modelos de negócio. O cobertor vai ser sempre curto. Você não tem dinheiro para pagar à vista, você tem que Calma, Abel. utilizar algum caminho, né? Eu acho que quanto a isso, se tem um clube hoje no Brasil estruturado para ter um estádio seu dentro do modelo associativo, é o Flamengo. Você concorda que o Flamengo tem tempo O Eugênio para levanta uma pensar coisa bem importante. e fazer bem feito? E como é que vai ser o futuro político do Flamengo? Como é que vai ser isso? Vai ser uma herança? Quer dizer, outras administrações seguirão isso ou não? O risco do Flamengo dar um passo atrás, voltar a ser aquele Flamengo devedor que a gente conhecia, isso tudo tem que ser calculado. E o Donan Tem coloca uma eleição coisa... esse ano no Flamengo? Eleição disputadíssima. Então, esse lançamento aí não sei se eu posso chamar assim, da pedra do estádio. A compra do terreno. A compra do terreno e o início do projeto do estádio faz parte Claro. da campanha política. É que não pode... Não só para o Flamengo, como... Deixa pra lá. É que não pode ser um estádio qualquer. É um estádio que já chega com a responsabilidade de estar no lugar do que representa Flamengo no Maracanã. Isso em termos internacionais. O Maracanã é um ícone do futebol mundial. Isso vai ser esvaziado com o seu principal protagonista, que é o Flamengo, que é sempre quem colocou mais torcida ali. Isso a gente pode falar sem medo de ser feliz. Então, como vai ser esse estádio? Que cara vai ter? Essa questão é cultural. Vai transplantar uma cultura para um estádio novo. É uma questão bem delicada, precisa muito estudo nisso aí. E tem exemplos e tempo para que faça o melhor projeto possível. Mas é um grande passo para ser muito comemorado. Um ponto importante, lá atrás, no início da reconstrução administrativa e financeira necessária que o Bandeira de Melo liderou, a torcida do Flamengo foi muito paciente para entender o momento. De que, austeridade, tem que pagar dívida, tem que equilibrar as contas. A partir de determinado momento, em que o flamenguista sofreu muito com equipes fracas, Foi muito Pode botar paciente, isso. entre aspas. Tinha corneta pra caramba. Mas O time perdia. Mas eu acho que, no geral, foi paciente. Assim. Aí começou a contratar alguns jogadores e chegou ao patamar da gente ver o melhor elenco hoje do futebol sul-americano. Contratar com sustentabilidade, Sim. né, Dona? Não é contratar Fechou a como torneira alguns naquela fazem, época, o torcedor entendeu que vai fechar a torneira, mas também quando organizar ninguém segura. E agora, se você tem o objetivo com um estádio que vai ser caro, ao mesmo tempo um Flamengo que arrecada demais, eu estou curioso para saber como é que vai ser a postura e se vai gerar um impacto na gestão esportiva do Flamengo. Se de alguma forma vai precisar gastar um pouco menos para focar no estádio. Só acho que hoje o torcedor tem uma outra expectativa, né? Hoje a expectativa do torcedor do Flamengo é manutenção de briga por todos os títulos. Naquela ocasião, no início da reconstrução com Bandeira de Melo, isso era um sonho ainda, né? Era um Flamengo que... Agora é uma exigência. Agora é uma exigência. Mas eu acho que pela arrecadação altíssima que o Flamengo tem hoje, e é mérito do trabalho dessa gestão também,
é natural que o Flamengo consiga se manter forte A gente ali, tem né? uma tela, é isso, amigo Leão? Vamos colocar, então, os títulos que o Flamengo ganhou recentemente, não são poucos, hein? Adquiriu terreno para o estádio. Esse título é do professor Celso. Conquistas do Flamengo na era Landim desde 2019. Foi campeão carioca, brasileiro da Libertadores em 2019, que era a época do Jorge Jesus. Campeão carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Brasileirão em 2020, com Rogério Ceni de técnico. 2021, Campeonato Carioca e Supercopa. 2022, Copa do Brasil e Libertadores com Dorival Júnior. Em 2023 não ganhou nada. 12 títulos. Uma exceção nessa sequência aí desde 2019 foi o ano passado que o Flamengo não ganhou nada. 12 títulos, Abel. 12 títulos com o Campeonato Carioca desse ano, né? E não acabou ainda o ano, né? O Flamengo cotado para levantar mais taça importante aí. O Bandeira plantou e o Landim colheu. É isso aí. Agora, não sei se numa dividida entre ter uma hegemonia menos clara do futebol brasileiro e sul-americano em um estádio, em nome de um estádio, se baixar a bola na hegemonia, na questão do futebol, se fechar a torneira. Não sei se o torcedor rubro-negro faria essa troca. Não acho que o estádio seja uma prioridade absoluta. Não dá para construir o estádio e continuar... Esse é o ideal. Continuar forte na disputa pelos títulos? Eu acho que fazer dá, isso. eu acho que dá, e eu acho que com o estádio o Flamengo vai ser ainda mais poderoso. Ah, então. Se gerir bem. O estádio do Corinthians foi inaugurado em 2013, um ano antes da Um Copa? pouquinho antes. Foi isso? Isso. Em 2015 o Corinthians foi campeão brasileiro, em 2017 o Corinthians foi campeão brasileiro e nesse período aí teve um tricampeonato paulista e aí depois que caiu. Mas é um Nos últimos caso anos diferente. caiu. É um modelo de negócio completamente diferente. O Flamengo é um time organizado, né, hoje na parte administrativa e na parte financeira, para que não deixe uma herança e um legado que você não tem como pagar o O estádio. Corinthians se enrolou com o pagamento do estádio. Então, né? é isso. Os É ventos diferente. políticos mudaram o rumo do estádio do Corinthians. A verdade é essa. a verdade Houve é ventos políticos ali que mudaram. Que muita gente fala que o Corinthians ganhou o estádio. Não é verdade. O Corinthians paga esse estádio e tem problemas por pagar esse estádio. O Corinthians teve facilidades políticas para que o estádio fosse viabilizado. Isso é claro. Né? E ventos políticos que mudaram também mudaram o rumo. Fica claro, com a amizade antiga do ex-presidente André Sanches com o presidente na época da República, isso. que voltou a ser o Lula. E não só né? isso, a questão da Copa do Mundo, Sim. a questão do Morumbi fora da Copa do Mundo, tudo encaminhou politicamente, como em outros tempos, outros clubes conseguiram estádios também em momentos políticos favoráveis, os mais variáveis possíveis. E isso não me parece estar acontecendo nesse caso do Flamengo. Isso é fruto de um clube estruturado. Teve um apoio. Teve um apoio da Prefeitura do Rio de sempre há, Janeiro, inclusive estava lá sempre o há, prefeito né? batendo martelo já junto com o seu candidato a vice, né, na facilitação ali para viabilizar o acesso ao terreno, né? O vascaíno, presidente... O prefeito. Eduardo Paes. Aliás, o vascaíno, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, mas que não deixa de ter seus interesses políticos. O que a gente pode pensar o que vai ser do Maracanã, né? Porque agora você tem Botafogo com o Nilton Santos, vai demorar, mas o Flamengo vai ter o estádio dele, e o Vasco com a reforma também de São Januário, o novo São Januário. Fica muito Fluminense ali O Fluminense pode abraçar o Maracanã, de Não, repente? o Fluminense já abraçou o Maracanã. A questão Mas abraçar sozinho, eu digo. é que a média de público que o Fluminense leva ao Maracanã não é suficiente para sustentar o estádio. Você vai ter que colocar show ali. É. E um templo do futebol mundial, o grande templo do futebol mundial, eu acho que no futuro, pensando na realidade dos clubes do Rio de Janeiro, ele vai ser mais para evento, para os jogos do Fluminense, se ele ficar com a administração, né, ali do Maracanã, e seleção jogos brasileira. por ano de futebol recebe o estádio de Wembley? São jogos, ele é da Federação Inglesa, né? Vai ser nessa linha. É um templo do futebol mundial, Wembley. Vai ser Quantos da jogos por seleção, ano? Finais de taça, né? Das Copas. Não, para mim, Ingleses e Maracanã tal. tinha que ser a casa da seleção. Poderia ser como o Monumental de Nunes, a Sempre casa da foi, seleção, gente. historicamente era, né? Próximo jogo, aliás, foi São questões políticas. foi né? anunciado ontem. Um jogo da seleção Pereira. brasileira contra o Equador no setembro. estádio do Coxa, no Couto Pereira. Está chegando a fazer uma Copa aqui em que a seleção não jogou?
no Maracanã. Eu acho que o Brasil é muito grande para a seleção ficar restrita a um estádio apenas. Mas eu acho que os maiores jogos... Grandes jogos? Os grandes jogos, o Maracanã é a grande casa do futebol no Brasil, né? Então, acho que poderiam ser levados para lá. O absurdo que aconteceu, por exemplo, na Copa de 2014 foi o Brasil não jogar no Maracanã. Se chegar à final. Se chegar à final, não chegou. Deveria ter jogado uma partida. E também teve uma questão política de jogou duas vezes no né? Ceará, por exemplo, 2 vezes no Mineirão, e não jogou nenhuma no Maracanã. Mas essa é a história que já passou, né? Já vira essa página aí. Eu acho que o Maracanã vai ter que repensar, o Maracanã, né? Os responsáveis pelo Maracanã vão ter que repensar. Acho que vai poder continuar recebendo o Fluminense. Vai ter uma melhoria no gramado, né, com certeza. Mas eu acho que é pouco o Fluminense para sustentar a estrutura. Mas isso só daqui a 4, 5 anos. Sim. Dá tempo do Maracanã pensar bem, do Fluminense. Pelo menos... Que até ficar pronta a reforma do Vasco, até o estádio do Flamengo ficar pronto, a previsão é 2029, ainda tem tempo, hein? Pelo menos o Maracanã ainda tem o Fluminense. E o Pacaembu, que não tem ninguém? Não, vai ter. Né? Fica pronto vai também? ser muito Quando que vai? E o Pacaembu Cadê o Pacaembu pronto? Tá quase. Tá quase? Era para o final da Copinha de janeiro ser no Pacaembu? Tá atrasado. Pararam obra lá. Atrasado, mas tá quase. A vantagem do Pacaembu em relação ao Maracanã é que ele é uma região que ele facilita para a realização de muitas coisas que não precisam ser gigantescas. Ele não é grande, ele não é um elefante branco, ele é um estádio que vai ter capacidade para 25 mil pessoas. Então, vai poder receber muito jogo, por exemplo, do Santos, vai poder receber muito jogo do Palmeiras quando não tiver a disponibilidade de jogar no Allianz. Eventualmente, vai poder receber jogos até de times de fora de São Paulo que queiram atuar aqui por alguma eventualidade. Tocou num ponto, Né? você tocou num ponto interessante. E outros tipos de O eventos. próprio Palmeiras, né? Sim, o Palmeiras vira e mexe. Tem que jogar fora do Allianz. Mas e Barueri, que a presidente Leila... Entre Barueri e o Pacaembu, é óbvio que a opção é o Pacaembu. Não, mas a torcida odeia, né? Barueri. A torcida do Palmeiras, ela e o não se Pacaembu sente é em muito casa, próximo do Allianz. Não dá para Fácil de comparar. chegar. Mas a presidente Leila não tomou Ele conta vai lá? ser, eu acho que ele vai ter mais facilidade para você realizar shows, por exemplo, né, do que no Maracanã, que ele é muito maior. Né? O Maracanã é muito grande. Ele é para grandes públicos, ele tem capacidade para 80 mil pessoas. Como é o estádio Newton Santos, do Newton Santos é Botafogo? menor,